Fernanda, meu querido, que bom estar com você. Muito Finalmente. tempo que eu queria a gente ter essa conversa. A gente é fã do seu ministério. Lá em casa todo mundo é Jesus Cop. Né? Hoje eu estou aí com o Isaac e com o Emerson assistindo com a gente aí, behind the scenes. Estão aqui com a gente. E eu estou ansiosa por ter esse papo com você, ansiosa positivamente, assim, com o coração aberto, com tanta coisa boa para contar. Sim. E estou aqui para contribuir. Essa mesa aqui, né? Hoje nós estamos aqui no Rio, né? A gente não está lá no nosso estúdio em Bragança. A gente veio aqui na casa da Fernanda. Exatamente. No território dela. Mas essa mesa do podcast, ela é uma mesa muito abençoadora. Porque ela não é uma pregação, né? Ela não é um vídeo de conteúdo, ela é uma conversa, né? E eu acho que uma das coisas mais poderosas são os testemunhos. Sim. Porque as pessoas se veem nessas conversas aqui, né? Se refletem. Na jornada, né? E eu queria começar já te perguntando, como é que é a sua história com Cristo? Assim, você vem de uma família cristã já? Como é que é a sua história com Cristo? Sim, eu venho de uma família cristã, muito pentecostal. Minha avó, aquela mulher do coque mesmo, das revelações, das transformações e cura divina. Então eu fui criada num lar Assembleia de Deus, não? Assembleia de Deus Madureira. Okay. Né? Muito no comecinho da Assembleia de Deus de Madureira, ainda do Paulo Levas Macalão, nessa época. E eu vim dessa casa, onde tudo era milagre, onde tudo era orado, tudo era profetizado. Mas eu tive minha vida fora da igreja, na adolescência, dos 13 aos 16 anos. Mas tive uma experiência de batismo com o Espírito Santo aos 5 anos de idade. Então isso me marcou profundamente. Eu não tinha como fugir do Espírito Santo depois de falar em línguas e ser cheia do Espírito Santo com 5 anos de idade, muito novinha. A minha mãe achou que eu estava imitando a minha avó, mas só eu sei o que eu vivi no dia. Né? Me marcou profundamente. E era o que? Era um culto? Era uma reunião na casa? Era um lanche. A gente estava agradecendo um lanche na mesa de casa. Brincando. Era um lanche, não tinha nada acontecendo de especial. A gente deu as mãos para agradecer o lanche da tarde, a gente começou a orar pela família. De repente eu tomei intercessão sobre uma tia nossa que não tinha Jesus ainda. Comecei a orar por ela tão alto, que o Espírito Santo me tomou e eu comecei a falar em línguas estranhas. E a minha avó teve que me abraçar e falar, eu tomo essa intercessão de você, porque você é muito novinha para entrar nessa batalha. E tomou a intercessão de mim. Eu lembro que eu fiquei muito tempo chorando ainda e falando em línguas, mas foi um momento muito forte com Jesus ainda, com 5 anos de idade. Incrível. Bem novinha mesmo. E aí a sua mãe achou que estava imitando a sua avó. Depois ela não estava na hora e soube depois do que aconteceu. Soube depois, tá. Aí ela falou assim, que nada, estava imitando. Só que eu continuei orando em línguas na minha infância, continuei tendo essas experiências com Deus. Só aos 13 anos, quando meus pais se divorciaram, que eu fiquei revoltada com a igreja. Meti o pé, fui embora, não quis saber, e duraram 3 anos no mundo. E os seus pais eram envolvidos, assim? Muito, com a Igreja da Graça, líderes, eram líderes. Então foi a decepção daquelas, quando meus pais eram um casal 20, né, para mim, aquele casamento perfeito, os dois envolvidos na Igreja da Graça, como ministros ali de libertação e tudo mais. Quando se envolveram com o ferro velho, que a gente tinha empresas e tudo mais, eles se afastaram um pouco da igreja e dali o casamento acabou. E você, uma pergunta assim, desse detalhe, você percebeu, como uma menina de 13 anos, que estava acontecendo? Porque às vezes eu converso com alguns e falo assim, cara, foi do nada, porque os pais muito discretos, né? Sim, não, eu percebi. Ou você percebeu que já estava acontecendo? Eu vivi todas as brigas, eu vivi aqueles traumas todos, eu vivi o choro dos dois, os dois, eles debruçaram sobre mim seus sentimentos, isso que a gente não deve fazer com os filhos, né? Eu perdoo os meus pais hoje. Nos 2 livros eu falo sobre isso. Eu estou lançando um livro novo chamado Na Mira. Na Mira, né? Eu tenho E Foi Assim. E agora tenho Na Mira com as histórias minhas de ministério, batidas de carro. Na mira do céu, né? Na mira do céu. Deus estava com um plano a meu respeito. E eu tive na mira do diabo várias vezes também. Quase morri em várias situações diferentes, até com missões, até na estrada. Mas eu percebi, sai em novembro. Não, outubro, na Conferência de Mulheres. Outubro, gente, vai sair em outubro. Que já está pré-lançado, ó. Já está pré-lançado, está escrito já, a gente está só fazendo parte de diagramação e capa. Legal. Para já prensar. Mas eu percebi a separação dos meus pais e durante algum tempo foi até um alívio quando eles se separaram, porque acabaram as brigas, né? Mas depois chega aquele luto do divórcio. Não tem quem não sinta. É tão antinatural, né? É. Para a família, é um luto, pras crianças, é uma morte.
E eu fui viver essa morte no mundo, né? Fui no álcool, fui em baile, essa coisa toda de viver a vida doidado, e que não me encheu em nada. Na verdade, eu tinha muita saudade da igreja. É mesmo? Eu dizia, quando eu ficar velha, eu volto para a igreja. Quando eu estiver mais velha, eu volto para a igreja. Só que não deu tempo de eu ficar velha, porque eu estava na mira do céu, Deus começou a me perseguir. Aonde eu ia, tinha alguém que falava de Jesus para mim. Eu estava no ônibus, alguém falava de Jesus para mim. Aleatório. Aleatório. Gente que não me conhecia. Volta para Jesus, volta para a igreja. E aí um dia eu estava deprimidaça em casa, assim, com um problema de namorado, aquelas maluquices de adolescente, né? E aí eu fui arrebatada. Eu estava dormindo durante o sono, eu fui tirada do corpo e vi o mundo espiritual ao meu redor. Vi anjos, vi demônios, vi Jesus, vi tudo que eu podia ver durante o arrebatamento. Quem não sabe o que é arrebatamento, eu posso dizer para você que eu estava sonhando, mas era muito real. E, na verdade, não era um sonho. Era o mundo espiritual se manifestando para mim. E aí eu vi os demônios que estavam atuando na separação dos meus pais. É mesmo? Vi. De forma específica? De forma específica. Vi os demônios que atuavam na minha vida também. E aí, durante o arrebatamento, eu tentei clamar. E aí eu estava desviada. Não tinha autoridade para clamar. Eu não estava na igreja, eu não estava com Jesus, eu não estava congregando, estava toda em pecado. E aí um anjo grande apareceu na porta da minha casa, tirou o trabalho de feitiçaria que apareceu para mim no mundo espiritual, tirou aqueles demônios que atuavam na minha vida, fugiram, e toda a minha sala foi ficando em glória, em glória, em glória, em glória, foi ficando branco, assim, muita luz, e eu fiquei assustada com aquilo. O anjo não falou comigo, não conversei com o anjo entrou e saiu, ele tinha um coque, assim, um cabelo prateado, muito alto, ele entrou, jogou fora o trabalho de feitiçaria e foi embora. Foi embora, e aí uma voz falou para mim, deita no seu corpo, como letras ao contrário no meu peito, assim. Eu lia, deita no seu corpo. Eu voltei, deitei no meu corpo, bati sentada, acordada. Dali eu peguei minha mochila, porque eu vivia na mochila, na casa de todo mundo, né? Filho de pais separados, fica na casa da tia, na casa da avó, em casa na casa da mãe, depois na casa do pai. Era como eu vivia, com a mochila da escola, com o uniforme da escola dentro, e na casa de todo mundo, filha de todo mundo. E aí fui para casa do meu pai, contei tudo. Quando eu contei, a minha avó estava na cozinha. E ela começou a dizer, glória a Deus, aleluia. Eu falei, gente, isso é coisa da minha avó. Depois eu soube que ela estava em jejum há 3 dias, só na água, para Jesus falar comigo. É mesmo? Porque eu estava muito perdida. Ela decidiu que ela ia jejuar por mim 3 dias para Jesus falar comigo. Em 3 dias, Deus falou comigo pessoalmente. Então a minha experiência foi meio como a dos muçulmanos quando vem Jesus. Sim. Ou quando não foi num culto, num retiro? Não foi.